Olá pessoal, tudo bem? A pedido da professora Silvana e do professor Luiz Gabriel, eu juntamente com minha equipe, nós resolvemos essa questão de poncha e vamos mostrar a vocês um pouco da resolução. O enunciado diz o seguinte: uma mistura de líquido saturado de hexano e octano com a fração molar de 40% de hexano alimenta uma coluna de destilação, com o objetivo de se obter um destilado contendo 95% molar de hexano e no fundo contendo apenas 10% molar, e utilizando o método Ponchon-Savard, calcule o número de estágios necessários para essa operação com base em uma razão de refluxo igual a 1,2. Bem, uma vez tendo os dados de x e de y para traçarmos a curva de equilíbrio e as suas entalpias respectivas para o líquido saturado e o vapor saturado, primeiramente vamos traçar a curva de equilíbrio dessa mistura, que é a seguinte. Então, traçamos essa curva de equilíbrio e utilizamos as regressões do Excel para encontrarmos essa equação polinomial que corresponde à relação x e y da curva de equilíbrio. E, da mesma forma, também traçamos as curvas de entalpia para líquido e vapor saturado, sendo essa em azul a de líquido saturado e em laranja a de vapor saturado. Feito isso, precisamos calcular os pontos de N e M para o nosso gráfico. O ponto de N ele está relacionado ao destilado, então vai ter relação com o percentual que foi recuperado, e o ponto M está relacionado à parte do fundo da coluna. Portanto, para o cálculo de N, podemos utilizar esta relação através das entalpias e até graficamente também, na qual temos o seguinte: aqui está o nosso ponto M, que ele passa pelo ponto XD, que é o nosso 95%. Ele passa também pelo ponto de alimentação até encontrar o ponto M, ou seja, temos uma reta passando por esses três pontos: M, o F de alimentação e o N. Bem, feito isso, então, calculamos o nosso valor do ponto N, o nosso valor do ponto M, traçamos a nossa reta MFN, que passa por esses três pontos, uma vez que também conhecemos a alimentação da nossa coluna. Feito isso, agora, uma vez tendo todos esses dados, precisamos traçar as timelines para encontrar a quantidade de estágios dessa coluna. Para isso, como vamos fazer essas timelines? Veja que a linha vertical que passa do ponto XD até o ponto N, ela toca na curva de vapor saturado. Esse valor de Y está diretamente relacionado através da curva de equilíbrio. Então, aplicamos aqui a nossa equação da curva de equilíbrio líquido-vapor para encontrar o valor de X correspondente. Feito isso, uma vez tendo esse valor de X e o seu respectivo valor de entalpia e o valor do ponto N também, nós podemos traçar uma reta entre esses dois pontos e, através também da regressão linear, encontrar a equação de reta que vai ligar esses dois pontos, que é exatamente essa reta aqui. Estamos construindo as timelines e aí temos como a nossa reta auxiliar, ou seja, essa aqui é uma reta que vai nos auxiliar a encontrar os demais pontos, e aí denominamos de reta auxiliar 1, ou seja, então essa equação é correspondente a esta reta. Uma vez tendo isso, uma vez feito isso, podemos ver, fazer a interseção dessa reta com a linha de vapor saturado, e feito isso, encontramos esse ponto de Y. Da mesma forma, assim como fizemos com a primeira timeline, vemos através da curva de equilíbrio qual o seu X correspondente e traçamos a segunda timeline. Feito isso, fazemos a mesma coisa que fizemos na primeira linha auxiliar. Agora temos uma segunda reta auxiliar e também vamos encontrar um valor de Y e, através da equação de equilíbrio, um valor de X correspondentes. Agora, um ponto muito importante: nós passamos da linha de alimentação.
Então deixamos de trabalhar com a linha de operação de retificação e passamos a trabalhar agora com a linha de operação de esgotamento. Dessa forma, a nossa referência para traçar essas linhas auxiliares vai ser mudada. Não mais será o ponto N, mas sim será o ponto M. Daí a importância de traçarmos esses dois pontos. Ok, feito isso, então, temos, através da reta auxiliar 2, temos o nosso ponto Y, ou seja, fazemos a interseção, descobrimos esse ponto através da interseção entre a reta auxiliar 2 e a curva de entalpia de vapor, achamos o nosso x correspondente. Feito isso, então, traçamos novamente uma terceira linha auxiliar entre esse ponto e entre o ponto M. Então, achamos a equação dessa reta, ou seja, agora nós temos a nossa terceira linha auxiliar. Temos a equação dessa reta e fazemos novamente a interseção com a curva de equilíbrio. Desculpa, com a curva de equilíbrio não, com a curva de entalpia de vapor. Então, ao projetarmos essa reta, ela encontra exatamente nesse ponto de y. E aí, agora sim, utilizamos a equação de equilíbrio para encontrar o seu valor de x correspondente. Novamente, traçamos uma outra reta, vamos chamá-la de auxiliar 4. Desse ponto até o ponto M para encontrarmos essa equação linear. Então, fazemos a sua projeção novamente até a curva de entalpia de vapor e, com isso, teremos o y correspondente. Utilizamos novamente a equação de equilíbrio, que é a primeira que calculamos, para encontrar um valor de x correspondente. E esse valor de x, como chegamos ao limite da nossa saída de fundo, já temos todas as timelines construídas e podemos já contar a quantidade de estágios. Feito isso, temos aqui o primeiro estágio, o segundo estágio, o terceiro, o quarto e o quinto. Portanto, a nossa coluna possui 5 estágios. Perfeito? Então, muito obrigado a todos.